Sou Simone Fávaro e estou aqui em mais um novo episódio do Sim Pode Ouvir Representações. E hoje estamos aqui com o presidente da UCS, Augusto Esteves. Augusto, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Sim Pode Ouvir. É um grande prazer podê-lo recebê-lo aqui. Obrigado, Simone. E a gente vai bater um papo descontraído, tá, Augusto? Um papo para mim conhecer um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória, de como você está hoje presidindo a UCS. Então vamos começar pelo começo, como a gente diz? Então eu quero que você nos conte um pouquinho como você adentrou no mercado segurador e como você iniciou a parte de corretor de seguros. Conte pra gente. Vamos lá. História. Bom, de criança, bem criança, existia um corretor de seguros chamado Seu Miguel Bagueira Leal Filho, que visitava meu pai lá na Zona Leste, lá em Itaquera. Meu pai era comerciante e ele chegava lá de ônibus, de pastinha, terno, gravata, para fazer o seguro estabelecimento da residência e já do veículo. E sempre, claro, se estendia a visita na residência, às vezes almoçar, às vezes jantar, dependendo do horário. Então, eu conheci o Seu Miguel Bagueira desde minhas tenras lembranças, né? Quando eu fiz 18 anos, eu fui para o CPUR, fui servir o Exército Brasileiro, me formei segundo tenente de infantaria, estagiei no batalhão de Lorena como segundo tenente e resolvi não seguir a carreira militar, porque eu achava que eu tinha muita ansiedade de coisas novas e não de fazer a mesma coisa, porque o serviço militar é todo dia a mesma coisa o tempo inteiro. Então eu tinha novas ansiedades de fazer uma faculdade, de vir para o mercado, vontade de crescer muito mais. E nesse momento, eu saindo do CPUR, eu encontrei com o senhor Miguel Bagueira, que estava com meu pai no posto de gasolina aqui na Avenida Sumaré. Meu pai tinha um posto de gasolina na Avenida Sumaré. E o senhor Miguel Bagueira falou: "Você não vai mais servir o Exército?" Eu falei: "Não." "Então você precisa trabalhar." Eu falei: "Sim, vou procurar alguma coisa." Então nesse momento, tirou um cartão, pegou um cartão dele, escreveu atrás o endereço: Barão de Itapetininga, 151, 7º andar, procurar Otávio Capelano, presidente. Coloque um terno e gravata e vá visitar o senhor Otávio Capelano, diga que eu indiquei, se ele achar que é por bem, ele que te contrata, ele vai te entrevistar. Mas direto com o presidente, não pode ser no RH? Eu ouvi falar que é o RH, né? Já foi lá em cima, você vai lá em cima. Tá bom. Fui lá, expliquei o que eu conhecia, disse que já estava no primeiro ano de faculdade de economia na FMU e que tinha pretensões de seguir uma carreira profissional. Contei a minha vida social e ele pegou e me deu a oportunidade para trabalhar na última cadeira do Departamento de Seguro e Transportes da Cruzeiro do Sul. Naquela época, em mais ou menos março de 1976. Lá fui, comecei a estudar muito. Quando eu cruzava com ele no elevador, estuda, me dava apostila e pedia que eu estudasse. E ali eu consegui me desenvolver dentro do departamento. Cheguei a ser o 3º departamento, já estava emitindo apólices de transporte internacional. Já tinha feito o RCTRC, já tinha feito transporte terrestre, já estava fazendo transporte internacional, quando foi criado na companhia um departamento chamado Sucursais e Agências, que tinha por finalidade cuidar de todos os produtos de todas as sucursais e agências no Brasil. Então, naquela época, chegavam todo dia de manhã os malotes com todas as apólices e endossos emitidos no Brasil inteiro, para conferência e arquivo, na matriz. E quem assumiu naquela época era o Guido Alponte, que era o gerente
do departamento, e o que ele fez foi que eu estudasse todos os livros da editora Manuais Técnicos. Olha aí, corretor, está escutando direitinho editora o que ele está Manuais falando, Técnicos, hein? livros de automóvel, transporte, incêndio, na época roubo, responsabilidade civil, todos os ramos. Então, e veja, né, desde aquela época, o que é? Aprendizado. Estudar corretor de seguros. Aperfeiçoamento sempre muda, todo dia muda. Todo dia nós temos novas condições gerais e hoje, inclusive com a abertura do mercado, cada seguradora tem o seu produto com a sua condição peculiar, não é? Então já naquela época, e ali eu comecei, para conferir uma porta de incêndio eu tinha que conhecer o coisa. Então lá ia eu buscar a cláusula de rateio, deixa eu ver o que é a cláusula de rateio. Cláusula de cancelamento, deixa eu ver com quantos dias pode fazer o cancelamento. É prazo curto, tá errado, né? Prorata, pá. E mandava CI para sucursais para poder corrigir, colocava na pendência, voltava o endosso com a correção. Isso aqui dá devolução de prêmio, isso aqui não dá. Isso aqui é prêmio maior, prêmio menor. Tudo isso era feito naquele departamento. E ali eu ganhei todo o conhecimento, graças a Deus. Foi quando surgiu a oportunidade de uma vaga um departamento de produção da companhia. Lá fui eu, trabalhar no departamento de produção. Éramos eu, José Delbu, na época, e o Antônio José Mendes de Almeida, que era um português. Ali eu comecei a visitar corretores de seguros, foi me dado uma malha de corretores de seguros para visitar, comecei a ter conhecimento e surgiram novas oportunidades. Corretores começaram a confiar em mim e pedir que eu fosse no lugar dele. Estou doente, por favor, vai renovar um seguro para mim em tal lugar. Eu ia lá, fazia o favor, tratava, voltava, entregava para ele, tudo bonitinho. Outros iam viajar, chegaram a fazer, por favor, companhia, pode deixar ele à disposição no meu escritório durante 10 dias que eu vou viajar. Ele fica tomando conta dos meus funcionários e atendendo alguma coisa mais séria. Na época não tinha, né? WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada disso. Tinha nada, era tudo presencial, né? Tudo presencial. E assim eu fui ganhando conhecimento com a área comercial. Foi quando no mercado surgiu uma primeira grande mudança, que foi o convite que o então presidente da Cruzeiro do Sul foi convidado para assumir a São Paulo Companhia Nacional de Seguros, que é uma companhia de 400 anos, de 4 famílias centenárias, e ele colocou como condição que para exercer esse cargo ele não podia exercer sozinho, ele precisava de toda uma equipe. E ele fazia questão de 13 gerentes acompanhando. E você foi um deles. E eu fui o gerente de produção. Então foi todas as áreas, gerente financeiro, gerente de automóvel, gerente de RE, gerente de sinistro, todas as áreas. Na época ainda tinha incêndio, roubo, RD, RC. Era tudo separado, tudo separadinho. Né? Os locks da vida, né? Tudo no manual. No manual. E aí eu fui, e ali, naquele momento, eu virei o gerente de produção de toda a carteira da companhia. Tá. E com a função de visitar mais e mais e mostrar o meu trabalho. Porque eu tinha que mostrar para São Paulo, para 4 famílias, não eram nem 4 diretores, eram 4 famílias, mostrar o que nós viemos fazer, né? E assim, trabalhava das 8 da manhã às 10 da noite, incansavelmente. Era fácil encontrar-nos na companhia às 9 horas da noite. Fácil. Muito corretor até ficava com a gente. Já vinha depois do expediente para a companhia, até para conversar ou tratar alguma coisa. E nesse momento, estava lá, tudo bem, tal, não sei o quê. Quando houve... Bom, deixa eu voltar Posso voltar um pouquinho? Volta, quero conhecer, está muito bom. Estava lá no departamento de sucursais e agências na Cruzeiro do Sul,
quando chegou um corretor de seguro chamado Arlindo... Vou falar o nome das pessoas aqui, né? Pode falar. Arlindo Candeias. Ele chegou com um prospectozinho de um curso para corretores de seguro na Funenseg, eu estava na Barão Tapetininga 151, na Conselheiro Cuspiniano, era Funenseg, e tinha um curso de corretor de seguro lá, que era e é até hoje, né? Eu falei para ele, eu não posso fazer, porque eu estou fazendo faculdade, o curso é à noite, eu não vou perder um ano de faculdade por causa do curso, e também não gostaria de perder o curso por causa da faculdade. Foi quando ele me deu a seguinte ideia: conversa com a sua então namorada, que estuda com você na mesma classe, e pede a ela para assinar a lista de presença. E você só vai nos dias de prova quando for alternada. Quando você não puder faltar aqui, você vai lá e paga e faz uma segunda prova. Quando você puder faltar lá, você fica aqui. E assim foi feito. Conversei com a Maria Tereza, que já era minha namorada, conheci praticamente na primeira semana de aula na faculdade. Verdade. Aí depois você vai me contar um pouquinho dessa história. Verdade. Fizemos, dia 2, 44 anos de casado e 48 anos juntos. Que maravilha, Graças que bênção. Graças a Deus. Nossa. Aí a Maria Tereza pegou e falou, mas sabe o que vai acontecer? Nós não vamos ter fim de semana, porque eu tenho que te passar a matéria da faculdade e nós vamos estudar. Você aceita isso? Não pode sair para o cinema, não pode viajar, não pode nada, porque eu tenho que te passar, senão você vai perder. Eu aceitei. Ela topou, embarcou nessa história e assim eu fui fazer o curso. Lá em 76, fiz o curso. Me formei, só que não podia requerer a SUSEP, porque eu era funcionário de companhia, deixei ele lá reservadinho, bonitinho. E aí nós vamos voltar lá na São Paulo, quando houve naquela época, lá em mais ou menos 81 mais ou menos, o governo federal criou o Ministério de Desestatização. E na criação desse Ministério de Desestatização, ele contratou o Dimas de Camargo Maia para ser o ministro, que era corretor de seguros. E era meu corretor de seguros, estava na minha carteira. E aí ficaria o pai dele, já bem idoso, na corretora, já ia só alguns dias por semana. A corretora era muito grande, ele tinha naquela época mais de 50 concessionárias de automóveis, caminhões, motos. Naquela época ele era uma grande corretora. E contratou o Dimas para ir para Brasília, ministro. E o Dimas, para aceitar, precisava de uma pessoa de confiança para dar amparo ao pai. Sim. E mais eram 30 e tantos gerentes, né? Imagina os funcionários. Então, naquela época aconteceu isso, e logo, na mesma semana, o Danilo Minuti foi convidado a ser o presidente da Companhia de Seguros do Estado de São Paulo. Era outro corretor meu. Os dois foram, conversaram com o Dr. Hélio Pipari, presidente da Sul América, e pediram para o Dr. Hélio Pipari me contratar da São Paulo para que eu pudesse dar amparo às corretoras deles. O Dr. Hélio me ligou, falou com o Otávio Capelano, o Otávio Capelano me deu os parabéns, pediu que eu seguisse meu voo, dessa vez solo, não mais com 13 gerentes e um presidente, que eu voasse solo, porque eu tinha capacidade. Responsabilidade, hein? E assim lá fui eu para 7 de abril, 386, trabalhar na Sul América. Estava lá na Sul América, bonitinho, trabalhando, quando num determinado momento, isso acho que um ano e meio depois,
Eu recebi um telefonema às 4 horas da tarde, eu não esqueço nunca essas coisas. Seu Miguel Bagueira, que então era meu corretor de seguros. Sim. Quando eu comprei meu primeiro carro, o seu Miguel Bagueira, que era corretor do meu pai, tinha afinidade, me indicou o primeiro emprego, já era meu corretor de seguros. Ele me ligou, pediu que eu estivesse na casa dele às 7 horas da noite. E que fosse de carro. Eu falei assim, eu vou de carro, saio daqui, passo aí na Monte Alegre, 501, olha só. A memória. O condomínio dele é meu segurado até hoje. Nossa, que legal. Resultado, lá foi, o Augusto conversou com a Maria Tereza por telefone, falou, não vou te buscar. Ela trabalhava numa multinacional, Departamento de Comércio Exterior de uma multinacional, Valmet Tratores, era uma indústria finlandesa de tratores, até hoje. Aí falaram, não vou te buscar, porque eu vou passar na casa do São Miguel Bagueira, você pega um metrô e vai para casa. Já estávamos casados, casamos em 80. Foi quando eu tive a grata surpresa de chegar na casa do seu Miguel Bagueira e encontrar um apartamento todo embrulhado em papelão. Tudo embalado. Embalado. Sofá embalado, cadeiras embaladas, malas, tudo embalado. Aí você já sabia que vinha outro desafio, seu né? Miguel Bagueira, o senhor está mudando de casa? Tô. Para onde o senhor vai? Eu vou para Franca. Eu vou voltar para a Franca do Imperador. Terra onde eu nasci, terra onde moram meus irmãos, minhas cunhadas, meus sobrinhos, terra onde eu construí uma casa e onde eu quero morrer e ser enterrado. Eu falei, e a sua carteira? Esse é o motivo que você está aqui. Você vai cuidar. Você vai cuidar, por isso que eu pedi que você viesse de carro. Vem aqui na minha sala. Fui lá, ele tinha um quarto, que era o escritório dele, no apartamento. Tudo embaladinho, tudo bonitinho, tudo registradinho, tudo não sei o que ele falou, aqui tá. Pasta de apólices, a pasta de propostas pendentes, as notas de seguro, lembra? Eram notas de seguro para conferir as comissões. Aquelas pastas enormes com notas de seguro para conferir as comissões. O produto você conhece, aqui estão os arquivos dos clientes. Se você tiver dificuldade, você me liga na hora. Se alguém não confiar em você ou tiver algum receio, você me liga na hora, eu falo com a pessoa por telefone. Uma vez por mês ou a cada 45 dias eu venho a São Paulo e você vai ser meu motorista, você vai me levar nos maiores clientes, pelo menos, para que eu possa referendar a tua presença aqui. Tá bom? E você vai ser meu sócio em 50%, só que você vai trabalhar o tempo inteiro. Te colocou... Eu não trabalho mais. Entendi. Ele já tinha trabalhado 40 anos e, com desgaste naquela época, era tudo a pé, tudo de ônibus, trem. Ele tinha muito cliente na Zona Leste, na Zona Oeste. E era trem para cima, trem para baixo, brás, e ônibus, um desgaste grande. Queria né? descansar um pouco no interior, E ele queria né? descansar, já estava cansado. Foi quando eu levei tudo para casa e falei para a Tereza, e agora? Por onde eu começo? O que eu faço? Eu tenho um emprego, eu não posso ser corretor de seguros. Ela falou, você vai amanhã, às 8 horas da manhã, lá no Dr. Hélio Piper, na Rua Anchieta, na Praça da Sé, e fala a verdade para ele. Seja claro, fala a verdade. Abre teu coração. Abre teu coração. Eu fui lá, conversei, expliquei. Novamente eu recebi a mesma resposta que eu já tinha tido do Otávio Capelano, seja feliz, você tem direito de voar mais uma vez o teu voo solo, você já está formado, você tem capacidade, só que eu não vou abrir mão de você. Nós vamos criar um impasse, mas só nós dois vamos ficar sabendo. E aí a proposta era você continuar... Aí a proposta é assim, você está no 8º andar no departamento de produção, né, João Pires? Eu vou te dar uma sala no 10º andar com secretária, máquina de calcular na época, sim, né? Máquina escrever, de calcular, máquina de escrever, papel carbono, papel carbono. Você traz seus arquivos para cá
e você vai ter uma sala para cuidar da produção do seu Miguel Bagueira. Como gerente de produção da Sul América Bandeirantes, você vai cuidar da produção do seu Miguel Bagueira, em nome dele, na SUSEP dele. Meio período você trabalha para a Sul América visitando os corretores, e meio período você trabalha com a produção do seu Miguel Bagueira, se assim você precisar. Pode ser que tenha dia que você trabalhe o dia inteiro para a Sul América. Um negócio estranho, mas vamos ver se dá certo, né? E assim, visitava corretores, cuidava da Sul América, mantinha a produção que me era exigida, visitava Camargo Maia, visitava Luguli Menotti, visitava as outras corretoras que trabalhavam conosco e comecei a cuidar da carteira. Até que feito mais ou menos mais um ano, eu já... Sabe aquela coisa que você levanta de manhã e você não sabe se usa a razão ou o coração? Sei. Eu vou na Sul América ou você também foi Sul América? Fui Sul América há muitos anos e também tive essa decisão difícil. Fico no segurador ou vou para a corretora? Aqui eu tenho toda estabilidade, eu tenho 13º, eu tenho férias, eu tenho toda uma companhia, seguro de vida, seguro de saúde, eu tenho toda uma estabilidade, horários, né? Toda uma estabilidade, quando que o corretor de seguro não tem sábado, domingo, feriado, 8 horas de trabalho, nada disso. Aí eu voltei lá, doutor Hélio, falei, doutor Hélio, eu estou com um impasse, a carteira cresceu graças ao meu trabalho, consegui mantive a carteira e ela cresceu, desenvolvi, claro, tenho mais vitalidade, tenho mais condição, mais idade, menos idade que o seu Bagueira, então eu consegui que a coisa desenvolvesse. E hoje eu já estou no impasse. Eu ganho mais hoje como corretor de seguro, com 50% da produção eu ganho mais do que como funcionário. Então eu gostaria que o senhor me liberasse. Aí ele falou assim, eu te libero sim, mas com uma condição, que você coloque pelo menos 50% dessa produção na Sul América. Na Sul América. E que você fique o mais próximo da gente possível. Foi quando eu fui e aluguei na esquina da 7 de abril, com a Dom Zé de Barros, em frente à companhia telefônica naquela época. Tinha o prédio, tem até hoje, o prédio de esquina, aluguei no 7º andar uma sala, montei a corretora, requeri meu título da SUSEP, montei a personalidade jurídica, 50% seu Bagueira com a esposa, 50% eu e a Maria Tereza. E começamos a trabalhar com personalidade jurídica. Isso em julho de 84. A Bagueira fez vai fazer agora 44 anos. 40 anos. Julho de 84, julho de 2024. Isso. Vai fazer 40 anos como personalidade jurídica. E aí, então eu comecei profissão de corretor de seguros, fui trabalhando, comecei com uma secretária, com mais uma assistente, foi. Aí eu já tinha a Marcela, já tinha a Carla, e nasceu a Paula, a terceira menina. No momento que nasceu a minha terceira filha, a Valmete Tratores mudou-se da Senador Queiroz para dentro da fábrica em Mogi das Cruzes. Ai, que desafio. Aí a esposa veio compor. E aí ela tinha que ir para Mogi das Cruzes. A diretoria da Valmete exigia que ela fosse para Mogi das Cruzes. E aí, ou eu constituía uma casa em Mogi e passaria a morar lá e vinha atender os clientes em São Paulo, todo dia, ou ela tinha que se locomover daqui para Mogi todo dia. Com 3 crianças. Com 3 crianças em casa, nessa situação. Resultado, consegui convencê-la, ela conseguiu convencer a diretoria da Valmete, que também precisaria fazer o seu voo solo. Ela saiu da Valmete, fez o seu curso de corretor, também
cadastrou-se no Sincor. Ah, sim, esqueci de falar. Minha primeira atitude quando saiu meu registro da SUSEP foi me registrar no Sincor como associado. Ela fez a mesma coisa e começou a trabalhar comigo, com uma facilidade até. Primeiro, porque ela ouvia falar muito do produto. Segundo, produto seguro. Segundo, que como ela trabalhava com comércio exterior, ela já fazia importação e exportação. Ela cuidava, naquela época, vou usar as palavras que se usava, era drawback, era Banco Central, era moeda estrangeira, era Banco do Brasil com as guias de importação, seguro de crédito já também naquela época bastante. Então, ela veio já com algum conhecimento e mais o que ela fez e também foi lá, né? Editora Manuais, todo dia chegava pelo correio aqueles envelopes com as alterações. E antes nós tínhamos o costume, isso foi desde o primeiro dia, antes de arquivar a alteração, tirar a folhinha do manual e substituir, você primeiro leia para estar atualizado. Sim. Então é conhecimento, sempre atualização e conhecimento. E assim nós estamos vivendo até hoje, graças a Deus, até um certo dia, 10 anos depois, quando o seu Bagueira nos chamou lá em Franca, na casa dele, e no almoço ele pegou e falou que, mais do que justo, ele estaria me entregando os outros 50% da parte dele, porque o que eu paguei para ele, ninguém jamais teria pago, e a honestidade que eu tive com ele, ninguém jamais, porque ele ganhava mais dinheiro não trabalhando do que quando trabalhou. É porque você acabou desenvolvendo a carteira, dando uma atenção, né? Olha o quanto é importante, né, Augusto? A transparência, a honestidade, ética, o respeito, né? Como isso é o bem mais precioso que a gente tem na vida, né? Isso mesmo. E até profissionalmente, eu tenho um nome no mercado, eu tenho pessoas que eu posso falar de peito aberto, pode ser confirmado a qualquer momento, entendeu? Que ninguém tem o que falar, graças a Deus. E aí partiu para a carreira solo junto com a esposa. E aí carreira solo os dois, e aí fomos constituindo os funcionários, aí chegou, claro, 3 filhos no arquidiocesano, 3 filhas fazendo balé, 3 filhas fazendo Kumon, 3 filhas fazendo cultura inglesa, 3 filhas fazendo handball. Você teve que trabalhar em dobro, né? Não, tinha que tirar o escritório da Dom José de Barros e levar para o bairro, né? Tirar o escritório do centro, porque já não dá para fazer 1 hora de manhã, 1 hora à noite todos os dias. São 2 horas a menos de qualidade de vida para a família, né? Aí eu levei o escritório para perto de casa, para ficar bem próximo, para que ela pudesse estar mais próxima dos filhos e eu também próximo de todo mundo e dar todo o apoio que a família precisa. Nossa. E assim foi feito. E esse foi um dos motivos que eu, mesmo estando sempre próximo do Sincor, desde os anos 80, nunca vim fazer parte de uma atividade mais profunda. Trabalhei na coordenação de automóvel, ajudei muito, mas não podia me dedicar mais, porque eram 3 meninas, depois veio o Júnior, né? Veio o famoso Augusto Júnior. É isso que eu ia te falar. Você tinha 4 mulheres dentro de casa, né? E aí 5, porque tinha a sogra. Ah, a sogra também junto. Tinha a sogra que veio junto. Que ótimo, que bênção. Aí agora então temos mais uma novidade. Mais uma novidade. Então me conte do Júnior. Em 91 veio a surpresa e nasceu o Augusto Júnior. Para você ter uma ideia, no meu escritório nós tínhamos 2 mesas coloniais, que eu já tinha comprado usada, mas de altíssima qualidade, porque a madeira era maravilhosa, madeira entalhada, e os gavetões eram profundos. Pois o Augusto Júnior veio da maternidade, da Promatre, para a gaveta da Maria Tereza. Ele literalmente ele foi criado dentro da corretora. Bebê Conforto veio da Promatre para a gaveta da Maria Tereza. E ali ele foi criado dentro, mamava,
E ela cuidava dele, cuidando da corretora, falando no telefone, cuidando da criança. E essa criança se acostumou tanto, que hoje é um corretor de seguros, hoje ele é o titular da Bagueira Corretora de Seguros. Nossa, então a sucessão foi desde a maternidade até agora. E das 3 mulheres? As 3 mulheres, com 14 anos, começaram na corretora, foram até o 3º ano de faculdade, quando elas foram estagiar, uma em Direito, uma em Publicidade e Marketing, outra em Turismo. E, por incrível que pareça, as 3 hoje são CEOs de empresas de recursos humanos. Nossa, que orgulho, Augusto. As 3 são CEOs de empresas de recursos humanos. Que legal. Então o Júnior tinha que vir mesmo para dar continuidade para as irmãs seguirem as vidas dela, né? Como que é? Voar alto, né? Voar alto. Voar alto. E elas diziam já, por incrível que pareça, como elas pegaram aquela fase, vamos dizer, até mais difícil, elas achavam que devia ter mais qualidade de vida, sabe, a geração mais nova? Não, você tem que ter mais qualidade de vida, você não pode chegar tão tarde. Porque eu tinha segurados que eram restaurantes, eu tinha segurados supermercados, e esse pessoal queria falar depois que fechava o estabelecimento. O restaurante queria falar à noite, 9 horas da noite, vem tomar um vinho comigo, nós vamos tratar o seguro. O restaurante abre à noite. Então, vamos lá. E a nossa profissão, né, Augusto, a gente não tem horário mesmo, né? Nós estamos mais realmente para servir os nossos clientes na necessidade. Sábado, e não feriado, tem horário, não, né? todo dia, segura 24 horas. Vou bater meu carro no sábado às 10 horas. Não existe isso, né? Então, o corretor de seguros é aquele que faz parte realmente da família do nosso segurado, né? A gente está ali com eles, praticamente a gente vê os filhos nascerem, vê os filhos crescerem, né? A fidelidade dos nossos clientes, né? Isso que é bonito. A nossa profissão, ela nos dá a oportunidade de ser o médico do cliente, de ser o advogado do cliente, de ser o psicólogo do cliente, de ser o amigo pessoal do cliente. Eu tenho casos incríveis. De ser orientador, né? De ser orientador, na hora de contratar de saber o segredos. Seguro, né? Não, até de coisas familiares, problemas familiares, pessoais gravíssimos. A gente está sempre ali, auxiliando. A gente se torna um conselheiro. E dessa forma, você não tem como estar longe, né? Não tem como estar longe. O segurado acaba se tornando um parente, né? É verdade. O parente ligou para você 2 horas da manhã, dizendo, preciso ir para o hospital. Você vai lá, pega o segurado e pega o parente e leva para o hospital. E o segurado é a mesma coisa. Eu tenho segurados posso te dizer, olha, 2 gerações na mão do seu Bagueira e 2 gerações na minha mão. Tenho 4 gerações de segurados, de família, de CPE, de sobrenomes, que você fala, meu Deus do céu, quanta gente passou pela mão de vocês. Que orgulho, tudo porque um referendou o outro, referendou o outro, referendou o outro. As indicações, As né? indicações. E a confiança, né? Acima de tudo, hoje o corretor de seguros ele tem a maior confiança dos segurados, né? Augusto, me fale uma coisa, você comentou um pouquinho de Sincor, né? Fala para os nossos corretores aqui a importância de ser associado do Sincor, os benefícios. Você comentou agora no começo da nossa conversa que você participou da comissão de automóvel. Me conte um pouquinho sobre essa sua passagem aqui no Sincor e conte um pouquinho para o nosso corretor, quem não é sócio ainda, vem ser sócio do Sincor São Paulo. Com certeza. Já lá atrás, naquela época, 76, quando eu fiz o curso na Funenseg, se falava muito em Sincor. Naquela época, se não me falha a memória, eu acho que era o Sibner ainda vivo. Não me falha a memória, eu acho que ainda cheguei a pegar a época do Sibner vivo. Sincor tinha 100 e poucos associados. E uma grande coisa que a gente falava, eu como gerente de produção de companhia, dizia aos meus corretores, vocês têm que ser associados ao Sincor. Vocês precisam estar organizados. Vocês precisam ter alguém que vos represente.
Não que a companhia de seguro seja seu inimigo ou queira te causar mal. Pelo contrário, você é o produto da companhia de seguro. Mas você tem que estar organizado, você tem que estar amparado. Sabe, a nossa entidade maior é o Sindicato dos Corretores de Seguro do Estado de São Paulo. E é aqui, é a nossa casa, onde nós podemos nos atualizar, estar próximo das seguradoras, participar dos encontros, e ninguém vive isolado. Simone, o ser humano tem que viver em comunidade. Isso aqui é uma grande comunidade. Não é verdade? É verdade. Isso aqui é uma grande comunidade. Então, a gente sempre fazendo algo em prol do corretor de seguros e da nossa profissão, né? Exatamente. E foi nessa linha que, num determinado momento, nós começamos a perceber que muitos corretores, talvez por distância, talvez por falta de oportunidade, não estavam no Sincor. Tá? E lá atrás, vou voltar lá, 88, 89, talvez chegando a 90, um grupo de corretores de seguros, falo nomes? Fique à vontade. Um grupo de corretores de seguros, dos quais fazia parte o Leôncio Arruda, nosso querido eterno Leôncio Arruda. Nós vislumbramos que precisávamos aproximar esses corretores de seguro de uma outra comunidade e que dessa comunidade nós trouxéssemos em bloco para o Sincor. Sabe? Vamos começar a conversar lá fora, vamos conversar no restaurante, vamos conversar numa reunião despojada, as nossas dificuldades, os nossos problemas, tal, não sei o quê, e tentar organizar esse grande grupo de corretores, muitos ainda pessoas físicas, pagando 45%, quase 50% de imposto, quando podiam se tornar personalidade jurídica com uma carga menor. Mas eu tenho que ter um contador, eu tenho medo de um contador, eu tenho medo de uma administração. Não, vamos conversar e tal. E nesse momento nós resolvemos constituir a ACORCESP, Associação dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo. Uma personalidade jurídica. E colocamos o Leôncio, na época, como presidente da ACORCESP. Tínhamos o Eduardo Pilege, nosso companheiro, diretor do Sincor. Tínhamos o Orlando Felipe, o Augusto e mais um grupo grande de corretores. E assim fomos começando a trabalhar. Até um determinado momento que o Leôncio resolveu sair da ACORCESP e se candidatar em chapa ao Sincor. Foi quando ele fez a chapa, foi eleito ao Sincor, e aí nós achamos que não tinha mais, naquele momento, já que nós estávamos com o Léo, não tinha mais necessidade de manter uma entidade paralela que a gente podia fazer isso dentro do Sincor. E assim foi feito. Nós encerramos a personalidade jurídica, eu era inclusive tesoureiro da ACORCESP, demos baixa na entidade porque a diretoria veio toda para o Sincor. Foi quando o Dudu Pilege veio, foi quando o Orlando veio, e nós estamos todos aqui, então faríamos pelo Sincor o que a gente já estava fazendo lá fora. E continuamos fazendo. E aí continuou. Só que eu tinha essa dificuldade com 4 filhos. Com 4 filhos, de poder dispor mais tempo em prol da nossa entidade. Aí, num determinado momento, nós tínhamos lá atrás aquelas premiações, conquistadores da Porto Seguro, e nós víamos que vários corretores, por anos seguidos, ganhavam os prêmios conquistadores. E os nossos próximos não conseguiam atingir essas metas. E conversa aqui, conversa lá, nos corredores da Porto Seguro, na Avenida Rio Branco,
Na época ainda, quando se protocolava a proposta física, se recebia o check-in de comissão ali do lado, se ia no departamento conversar com o gerente técnico, nós encontrávamos os corretores de seguros. E conversa com um, conversa com outro, vai daqui, vai de lá. Por que você não vai para o Sincor? Não, porque o Sincor está muito distante, é muito grande, é estado de São Paulo. Mas vai. Então, não conheço, não sei o quê. Então, resolvemos nos organizar novamente. Começamos a nos organizar. Fomos nos organizando, começamos a fazer encontros. Na época começou na região de Ipiranga, lá no Sesc, fazer alguns almoços no Sesc de Ipiranga. Depois alguns outros regionais, até o momento que resolvemos criar uma entidade chamada UCS, União dos Corretores de Seguros. Que agora em abril, né, você vai fazer 20 anos, 20 anos né? como personalidade jurídica constituída. Então me conte aí mais uma etapa na sua vida agora, né? Que você me conte um pouquinho, que agora você, como presidente da UCS, né? Me conte essa trajetória. E eu estive como fundador e diretor da OCS todos esses 20 anos passados. Porém, claro, mais uma vez, por causa da família, 4 filhos e necessidades profissionais, não podendo assumir um cargo. Era diretor, tinha minhas obrigações, mas não podendo assumir um cargo maior, ou seja, disponibilidade, que é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Estar disponível da entidade, das minhas 2 entidades. Até o momento que o senhor Augusto Júnior também se tornou corretor de seguros, também se tornou especialista, também assumiu a corretora e aceitaram o pedido dos outros diretores da UCS de que era o momento de eu me dedicar ao mercado. Assim foi feito. Foi um momento de transição que eu fiz na corretora. Uhum. Eu tinha um funcionário com 14 anos, eu tornei-o sócio, que é o Marcos Eugênio, é sócio da corretora. Tinha uma funcionária com 10 anos, que era a Patrícia Malatesto, tornei-a sócio da corretora. Então hoje é o Augusto, a Maria Tereza, o Augusto Júnior, o Marcos e a Patrícia. Ou seja, com 5 titulares corretores de seguros registrados, associados ao Sincor, eu tenho condição de me disponibilizar um tempo para o nosso mercado. E assim foi feito, eles abriram mão da minha presença mais efetiva para que eu pudesse dar essa minha cota para o mercado. E assim estou fazendo. Tá certo. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Como a UCS ajuda aí na representação do corretor perante o governo e os players de mercado? Como que a UCS hoje transita? Como que funciona a UCS? Conta um pouquinho para nós aí. A UCS sempre esteve junto ao Sincor, trabalhando nos nossos problemas, que era inicialmente os bancos, que eram os grandes concorrentes do nosso mercado, hoje não mais com tanta efetividade, vamos dizer assim. Hoje os bancos já começam a ser parceiros, todos são nossos parceiros, mas antigamente já não era dessa forma. Podendo expurgar o corretor de seguro, ele expurgava. O gerente do banco tinha mais força antigamente, hoje já não tanto. Então, a UCS, ela tem como principal finalidade profissionalizar o corretor de seguros, trazer mais educação e cultura para que ele possa crescer. E sempre nessa mesma toada, você, pessoa física, vai se tornar uma personalidade jurídica, vai se associar ao Sincor, porque todos nós, juntos, somos mais fortes. Esse é o lema, inclusive, da UCS. Juntos somos mais fortes. Uma orientação, né? É uma orientação. Então, trabalhamos naquela luta contra os bancos, estivemos em Brasília. Eu, inclusive, estive em Brasília, não sei nem se você lembra dessa época. Nós saímos daqui com o Leôncio,
com um voo com 110 corretores de seguros no voo fretado da TAM para ir em Brasília brigar lá na Câmara dos Deputados em prol da nossa lei para que não deixasse os bancos atuar com tanta gravidade em cima do mercado de seguros. Naquela época, inclusive, nós tínhamos o deputado federal Geraldo Alckmin conosco, Cunha Bueno fortemente atuando ao nosso lado, e nós fomos daqui para Brasília, nos instalamos, naquela época era um Collor de Mello, nós ficamos, corretores de seguro do Sincor, ficaram instalados no clube de tênis, no hotel do clube de tênis, enquanto nós, aqueles dias, fomos até a Câmara Federal para brigar pelos nossos direitos, brigar pelo reconhecimento do corretor de seguros e pela proteção do corretor de seguros brasileiro. E eu participei disso. Foi muito bom, graças a Deus. Mudou, pouco a pouco veio mudando. Hoje as seguradoras de banco são nossas parceiras, são nossas incentivadoras. Mudou o conceito totalmente. Eles descobriram que seguro é só com corretor de seguros. É verdade. Essa frase tem que ser essa mesmo, né? Seguro só com corretor de seguros. Augusto, você tem uma trajetória linda, né? Em defesa realmente do corretor, se dedicou ao mercado segurador, agora do lado corretor e agora numa entidade, né, que é a UCS, para realmente regrar os corretores entrantes, né? Para que realmente dê um norte, um caminho a seguir, né? Porque muitas vezes a gente tem um sonho, mas esse sonho, às vezes, é difícil da gente concretizar e saber qual caminho a gente deve seguir, né? Com certeza. E, com certeza, com essas entidades, né, o clube, a UCS, o Sincor, a gente só tem que unir as forças para que a gente possa, cada vez mais, ter um mercado cada vez mais forte, né? Mas você me falou aí que você tem... Eu vou voltar só um pouquinho, porque eu fiquei curiosa, tá? Você falou que você tem 3 filhas e um filho. E netos? Já tem os netos aí? Já vieram? 4. 4 netos. 6, 5, uma fazendo 4 e um com 1 ano e 7 meses. E você é aquele vô que educa ou que estraga? Os dois. Os dois. Mais estraga do que educa, Os né? dois. Porque eu falo que... É uma delícia, é uma delícia, é uma delícia. Imagina, uma delícia. Imagina. Ontem, até 10 horas da noite, eu estava com o netinho. Que delícia. Com o Arthur na minha casa, de 1 ano e 7 meses. Semana passada, passei a semana toda com ele no Guarujá. Olha só, tem que curtir, né? Curtir, não é? claro. Agora você já colocou o filho para tocar a corretora, tá que nem eu na sucessão lá em Jundiaí. Eu falo pro Guilherme, ó, cuida aí da nossa lojinha, que eu vou entrevistar grandes personalidades como você. Obrigado. Bom, o nosso bate-papo tá uma delícia. Mas agora eu vou partir para os finais do nosso podcast. O que eu quero falar com você? Qual é o conselho que você dá para o corretor que está iniciando? O corretor de seguro na sua linha vai acabar? Jamais. Jamais. O corretor de seguros, ele vai sempre... Eu fiz aquela observação anteriormente. Nós temos o prazer de ser o médico dos segurados para atendê-lo nas suas doenças, nas suas dores. Nós somos o advogado do segurado com as leis e as condições gerais que o protegem. Nós podemos oferecer produtos que protegem a pessoa, a família, a empresa. E isso não tem preço. E o corretor de seguros, com toda a informatização, com toda as atualizações, com todas as startups que estão no mercado, com todas as insurtechs que estão no mercado, será sempre o consultor do segurado. Não tem um dia na minha vida que não me telefona um segurado e dizendo, olha, eu não consigo chamar assistência. Por favor, eu estou há mais de 1 hora e não consigo atendimento. Cuida para mim? Cuido, me dá. Olha, não consigo chamar um guincho. Olha, eu tive um problema assim. Olha, eu tenho um problema de um reembolso de saúde. Eu tenho um problema de um reembolso de vida. E mais uma série de coisas que nós precisamos. O segurado, ele
não conhece o produto. Existem N cláusulas, N quantidade de cláusulas que podem beneficiá-lo por um custo módico. Às vezes por um custo irrisório, nada. Você pode ter uma cobertura que vai te causar uma sensação de estabilidade e vai trazer segurança. E então, eu vou dizer uma gratidão, a profissão me trouxe uma gratidão, eu sou grato a Deus por ter me dado essa oportunidade, sou grato por ter recebido essa graça de ser um corretor de seguro protetor de pessoas. Isso não tem preço, isso não vai acabar nunca, porque pessoas gostam de se relacionar com pessoas, e pessoas não vivem individualmente. Não vai ser lá às 3 horas da manhã que alguém vai navegar na internet e vai contratar um seguro viagem com todas as coberturas que nós podemos oferecer, ou um seguro de vida, ou um seguro saúde, ou um seguro do automóvel. Então, nós seremos eternos, sempre necessários. Nossa, Augusto, que delícia conversar com você. Por mim, eu ficaria aqui mais um tempão, né? Obrigado. Porque primeiro que a sua história é linda, né? Obrigado. E depois que você realmente encanta em contar e quanto você gosta de ser corretor, quanto você gosta de servir, né? Nós servimos, né? A sociedade, né? Então, quero agradecer a sua presença aqui no Sim Pode Ouvir, né, representações. Você como presidente da UCS, que é uma grande entidade que a gente respeita muito. Obrigado. Então, muito obrigada pela sua presença, tá? E corretor, nos siga na rede social e fique com o Sincor, seja um associado. Sempre. O Sincor é a nossa entidade de representação. Como os advogados têm a OAB, como os médicos têm o CRM, como os dentistas têm a sua associação, os arquitetos, os engenheiros, nós temos o Sincor. É o Sincor. A SUSEP é nosso registro, apenas. Mas é o Sincor que vai nos amparar, o Sincor que vai nos acolher com todos os seus departamentos aqui. Obrigado a todos. Obrigado, Simone. Muito obrigada. Foi um prazer estar com você. Prazer é todo nosso. Um grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau.